Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde nesta videoaula nós iremos fazer a correção dos exercícios que foram propostos na aula anterior. Nós abordamos uma sequência de atividades que se estenderá até as próximas aulas, envolvendo proporcionalidade, onde na aula anterior foi apresentado grandezas diretamente proporcionais. Foram apresentadas algumas situações e problemas como exemplos e em seguida uma atividade foi proposta lá no nosso grupo de WhatsApp. Então faremos agora a correção de cada item. Aproveitem um momento para fazer anotações, fazer as correções necessárias e, caso ainda persistam as dúvidas, retomem a videoaula apresentada anteriormente e sigam todos os exemplos que foram apresentados. Vamos à correção. Primeira questão. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Júlia comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Vejamos o comando. Quantos gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Então, nós vamos, dentre as possibilidades que eu orientei vocês na videoaula, nós temos a seguinte situação. Primeira questão. Nós temos que para cada 100 gramas de chocolate, nós temos 18 gramas de açúcar. E aí foi comprado, Júlia comprou 250 gramas de chocolate. E precisamos saber quantos gramas de açúcar contém nessa barra de chocolate. Então nós vamos fazer a regra de 3. 100 vezes x, 100x, 250 vezes 18, 4.500. X é igual a 4.500 dividido por 100. X é igual a 0 por 0, 45 dividido para 1, 45, que dá como resposta correta a letra B. Questão 2. Margarida gastou 10 kg de limão para fazer 30 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 kg de limão? Então, nós temos aqui um problema, que envolve grandezas diretamente proporcionais. E a gente pode fazer a seguinte relação. Se com 10 quilos ela produz 30 litros de limonada, com 50 quilos, ou seja, a gente tem um quíntuplo de quilos de limão. Ou seja, a gente pode multiplicar 30 vezes 5 para encontrarmos a quantidade de suco de limonada nesta situação. Então, nessa situação problema, nós podemos calcular 30 vezes 5. Porque aqui esse 5 é equivalente a 50 kg de limão. Então, se 10 quilos são 30 litros, 50 quilos, quantos litros de limonada? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Ou seja, 150 litros de limonada. Questão 3. Para fazer 15 picolés, Marta usa 750 ml de uma mistura de chocolate. Utilizando essa mesma proporção, para fazer 20 picolés, quantos ml dessa mistura Marta deve usar? Então, vamos organizar essa informação. Questão 3. Nós temos que, para 15 picolés, nós iremos utilizar 750 ml de chocolate. Ou seja, para fazermos 20 picolés, nós iremos precisar de quantos ml de chocolate? Então, regra de 3, 15 vezes x, 15x, 20 vezes 250, 1.500. 15.000. X é igual a 15.000 dividido para 15, que é igual a 1.000 ml. Então, 20 vezes 750, 15.000, dividimos por 15, está multiplicando, vem dividindo, ou seja, para fazermos 20 picolés, precisamos de 1.000 ml
desse chocolate, ou seja, 1 litro. O que nos indica como resposta correta a letra D. Questão 4. Alzira comprou 3 pacotes iguais de arroz em uma promoção e pagou o total de R$ 20,25. Cleusa comprou 5 desses pacotes. Quanto Cleusa pagou por essa compra? Então, nós podemos fazer da seguinte maneira. Podemos dividir R$ 20,25 para 3, porque aí nós iremos saber o valor, né, de cada pacote de arroz. E em seguida, conhecendo o valor unitário, multiplicar por 5, que foi o total de pacotes que Cleusa comprou. Ou podemos aplicar a regra de 3. Se 3 custaram R$ 20,25, 5 quanto custará? Vamos à resolução. Questão 4. Temos que 3 pacotes, R$ 20,25, e eu vou tentar calcular o valor de 5 pacotes. Então, 3 vezes x, 3x, 5 vezes R$ 20,25, R$ 101,25. X é igual a 101,25, está multiplicando, vem dividindo. 101,25 dividido para 3 é igual a R$ 33,75. Esse é o valor que Cleusa irá pagar por 5 desses pacotes, que corresponde à alternativa C. Questão 5. Com 2,5 kg de farinha de trigo foram feitos 30 pães. Para fazer 90 pães, quantos quilogramas de farinha de trigo serão necessários? Então, a gente aqui pode associar, para não ter a necessidade de fazer a regra de 3, associar aqui. Eram 30 pães e utilizou-se 2,5 kg de farinha. Agora são 90 pães, ou seja, triplicamos a quantidade. Então, se eu tripliquei a quantidade de pães, eu vou triplicar a quantidade de farinha de trigo. Ou seja, 2,5 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vem 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Uma casa após a vírgula. Temos que, para fazer 90 pães, iremos precisar de 7,5 kg de farinha de trigo. Questão 6. Em uma fábrica são produzidas 5 peças a cada 40 segundos. A tabela a seguir mostra a quantidade de peças que são produzidas em termos da quantidade de segundos. Observem a tabela, onde temos as informações de tempo em segundos e a quantidade de peças produzidas. Então, em 40 segundos são produzidas 5 peças, em 80 segundos 10 peças, e aí a gente percebe, né, que esses valores vão crescendo proporcionalmente. Depois de 10 minutos, a quantidade de peças produzidas é... Inicialmente eu preciso perceber que o tempo aqui utilizado são segundos e aqui no comando eu utilizo minutos. Então, preciso pensar que se eu vou estar fazendo uma relação, né, proporcional com segundos, eu vou converter esses 10 minutos em segundos. Então, 10 minutos vezes 60 segundos, já que cada minuto são 60 segundos, eu vou ter 600 segundos. Assim, sexta questão, temos que em 40 segundos são produzidas 5 peças e em 600 segundos, que equivale aos 10 minutos, x peças. Então, vamos aplicar a regra de 3. 40 vezes x, 40x. 600 vezes 5, 3.000. X é igual a 3.000 dividido para 40. 0 por 0. 300 dividido para 4. Temos que foram produzidas 75 peças.
Alternativa A. Questão 7. O custo médio da comida na cidade de Palmas é representado pela figura abaixo. Então, podemos observar aqui um gráfico, onde a gente está demonstrando que 1 quilo, percebam, ó, a grandeza, peso, quilo, 1 quilo vai custar R$20. Percebam? Preço. Ou seja, se eu for identificar a medida de 2 quilos, qual valor eu vou encontrar aqui? R$40. 3 quilos, R$60. Ou seja, qual é a relação entre as grandezas preço e peso? Se eu aumentar a quantidade de quilos, eu vou aumentar o preço. Isso quer dizer que são diretamente proporcionais. Alternativa A. Questão 8. Em um plantio de arroz em que são utilizados 1 kg de arroz a cada 11 metros quadrados, quantos quilogramas de arroz serão utilizados para se plantar uma área de 682 metros quadrados? Então, nesta situação problema, como a gente está trabalhando com essa relação de 1 kg para cada 11 metros quadrados, para a gente identificar quantos quilos de arroz podemos produzir em 682 metros quadrados, a gente pode dividir 682 para 11. 682, nós vamos dividir para 11, né? Cada 11 metros quadrados a gente tem 1 quilo, então 68 para 11 são 6, 6 vezes 11, 66, resta 2. 22 para 11 são 2, 2 vezes 11, 22, menos 22, 0. Ou seja, quantos quilogramas de arroz serão utilizados para se plantar uma área de 682 metros quadrados? 62 quilos. Questão 9. Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Aquela mesma situação da questão anterior. Nós estamos fazendo a relação aqui de 6 segundos e aqui nós temos 1 minuto. 1 minuto, como sabemos, são 60 segundos. Então, vamos, questão 9. Se em 6 segundos são produzidas 5 peças, em 60 segundos serão produzidas quantas peças? 6 vezes x, 6x, 5 vezes 60, 300. X é igual a 300 dividido para 6, que equivale a 50. Ou seja, em 1 minuto serão produzidos 50 peças. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala: cada 4 centímetros equivale a 5 metros. A representação ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real em metros do colégio? Então, nós temos aqui, né, situações e problemas envolvendo escala, né, que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, vamos aqui à questão 10. Qual é a informação que a gente tem? Que 4 centímetros desse desenho equivale a 5 metros na sua representação real. Nós sabemos que esse desenho, essa representação, ficou com 10 centímetros. Ou seja, qual é a altura real em metros desse colégio? Então, vamos multiplicar. 4 vezes x, 4x, 10 vezes 5, 50. X é igual a 50 dividido para 4. Está multiplicando, vem dividindo. 50 dividido para 4, 12,5 metros. Ou seja, a altura real em metros do colégio é 12,5 metros.
Bom, turma, estamos finalizando nossa correção de atividades. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, todos os itens que foram apresentados, todas as situações e problemas. E daremos continuidade na próxima videoaula com grandezas inversamente proporcional. Então, grande abraço a todos e até a próxima aula.